Bom dia, povo de Deus! Como vocês estão? Estamos aqui para mais um dia compartilhar da Palavra de Deus e é mais um dia para convidarmos o Espírito Santo a fazer parte deste dia. Então, neste momento, convide ele dizendo: bom dia, Espírito Santo! És bem-vindo para mais esse dia. És bem-vindo na minha vida, na minha casa, na minha família e aonde quer que eu for. Me conduza, me guia e me direciona, conforme a vontade de Deus para a minha vida. Bom dia, Espírito Santo. Bom, a mensagem que Deus ministrou no meu coração nesta manhã se encontra em Isaías, capítulo 54, verso 10, que diz assim: embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada, nem será removida a minha aliança de paz, diz o Senhor, que tem compaixão de você. Então, este versículo ele fala sobre fidelidade. E esse é um atributo muito interessante de Deus, porque ainda que sejamos infiéis, ainda que sejamos rebeldes, ainda que sejamos obstinados, ainda, que estejamos distantes, o Senhor permanece fiel. E esse atributo de Deus, dele ser fiel, nos impulsiona a ter uma confiança nele, a ter uma dependência dele, mas muitas vezes essa confiança que falamos que temos é da boca para fora. Muitas vezes falando, eu confio em Deus, mas quando chega uma situação em que parece que tudo tá dando errado, em que parece que o barco vai naufragar, que a casa vai ceder, que tá tudo dando errado, a gente começa a questionar a Deus. Ao invés de continuar confiando, a gente questiona, a gente murmura, a gente reclama, a gente esmorece. Então, a grande questão é, Deus é fiel, sim, Deus é fiel. E nós podemos confiar nele pela sua fidelidade. Porque se ele falou, ele cumpre. Se ele fala, acontece. Então, nós podemos confiar em Deus. Se a gente confia no homem, que é tão falho quanto a gente, que às vezes fala, conta comigo, tamo junto, confia em mim, e quando você precisa é o primeiro a virar as costas. Por que a gente não consegue confiar em Deus se ele o tempo todo está dizendo, céus e terra passarão, as coisas passarão, mas a minha palavra permanecerá para sempre. Seus pais podem te abandonar, seus amigos podem te trair, mas eu estarei aqui com você. Igual ele diz aqui, ainda que os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada. Então como que a gente não consegue confiar num Deus desse? Num Deus fiel, num Deus que cumpre as suas palavras, que cumpre as suas promessas? Como que a gente não consegue confiar? E a grande questão é, porque mesmo sabendo que Deus ele é fiel e que ele cumpre aquilo que nos promete, por que ficamos inseguros e traçamos outros planos? Por quê? Não conseguimos confiar neste Deus e ao invés de permanecer no propósito de Deus, ao invés de permanecer no caminho de Deus, ao invés de permanecer confiando em Deus e aguardando o seu tempo, o seu momento, a sua palavra acontecer nas nossas vidas, porque ao invés de permanecermos, a gente traça outros caminhos, a gente traça outros planos pela insegurança, pelo medo, pelas incertezas da vida. Mas deixa eu te falar, sabe por que você pode confiar em Deus? Sem medo algum, sem reservas, sem amarras. Porque ele cumpre. Ele não nos deixa dúvida de que ele vai cumprir. Quando ele falou para Abraão, Abraão, sai da tua terra, do meio dos seus parentes e vai para uma terra que ainda te mostrarei. Porque a tua descendência será tão numerosa quanto os grãos da areia, quanto as estrelas que estão no céu. Farei de ti uma grande nação. E o que o Senhor fez? Ele cumpriu. Abraão poderia ter duvidado, meu Deus, eu vou para um lugar que eu nem sei onde é que é. Como que eu posso acreditar que eu vou ter uma descendência numerosa, a minha idade, a idade da minha esposa, como que isso vai acontecer? Abraão poderia ter duvidado, mas Abraão confiou na palavra do Senhor.
E é isso que eu e você temos que fazer, confiar apesar das circunstâncias. Ai, Milena, mas é impossível. Continua confiando, seu Deus é o Deus do impossível. Ai, Milena, mas não vai dar. O seu Deus, se for preciso, Ele abre uma janela onde nem tem parede, só para te mostrar o quanto Ele é Deus na sua vida. Então não se preocupe com as circunstâncias, não se preocupe com o cenário. Se preocupe apenas em confiar em Deus de todo o teu coração. Confie no Senhor sem amarras, sem reservas. Sabe aqueles planos que você tem traçado caso a palavra do Senhor não se cumpra? Abandone. Com Deus, você não precisa de um plano B, C, D, não. Você precisa apenas confiar no plano dele. Você não precisa traçar outros caminhos, você não precisa traçar outras estratégias, outros planos, não. O que você precisa fazer é confiar nos planos de Deus e orar para que os seus planos, para que os planos de Deus sejam também os seus planos. Que não tenham os seus planos e os planos de Deus, não, mas que os nossos planos estejam alinhados com os planos de Deus. Essa tem que ser a nossa oração. E isso nos impulsiona a confiar mais em Deus, porque quando a gente ora dessa forma, o que eram os nossos planos passam a estar alinhado com os planos de Deus, e aquilo que talvez era pesado de carregar porque não era da vontade de Deus, se torna algo leve porque começa a caminhar conforme a vontade de Deus, e aí a gente começa a viver a plenitude das promessas de Deus. Muitas vezes a gente não entende por que a gente não vive o 100% de Deus. É porque a gente não confia em Deus 100%. É porque a gente não se entrega a Deus 100%. Quer viver o 100% da plenitude de Deus? Quer viver 100% aquilo que Deus tem para sua vida? Confie 100% nele. Abandone os outros planos 100% e se entrega a Ele. Se lance nas mãos do Senhor sem reservas, sem amarras, sem medo, sem insegurança, sem questionamento, crendo que se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Por que não conseguimos confiar verdadeiramente em Deus? Porque o nosso coração talvez esteja voltado para os nossos próprios planos, para a nossa própria convicção, para aquilo que a gente acha que precisa, mas na verdade não precisa. Muitas vezes a gente quer algo, mas não precisa. E é isso que choca com os planos de Deus. A gente quer algo e a gente está traçando planos com base nisso que a gente quer. Mas Deus está traçando planos com base naquilo que a gente precisa. E choca, porque nem sempre aquilo que a gente quer, a gente precisa. E Deus, Ele foca naquilo que a gente precisa. Mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, no nosso interior, da nossa alma. Muitas vezes a gente quer vamos supor, um celular. Mas na verdade o que nós estamos precisando é de uma cura interior. É de algo que às vezes pode doer, pode machucar quando mexer, mas algo que vai impactar lá no nosso futuro. Entende? Que nem sempre aquilo que a gente quer é o que a gente precisa, porque a gente tenta preencher coisas do interior com o exterior. A gente tenta preencher frustrações, mágoas, feridas com bens materiais, com pessoas, com festas, com outras coisas, mas não é isso que Deus quer. Deus, Ele quer nos curar por inteiro. Deus, Ele quer sarar as nossas feridas, sarar a nossa mente, sarar o nosso coração, sarar a nossa alma. Deus, Ele quer agir em nós de dentro para fora, e o que vai estar fora é reflexo do que está dentro. E é isso que vai acontecer quando nós confiarmos 100% no Senhor. Confie no Senhor para dirigir a sua vida, dirigir o seu relacionamento, dirigir a criação dos seus filhos, dirigir a sua vida emocional, a sua vida acadêmica, a sua vida profissional. Coloque o Senhor à frente de tudo que você vai fazer e fala: Senhor, eu quero isso. Mas eu quero que aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, esteja de acordo com os teus planos. E não tenha medo de falar: Senhor, e se não estiver, arranca. Senhor, se não estiver conforme a tua vontade, tira. Senhor, se não for aquilo que o Senhor tem para minha vida, eu não quero. O que nós temos que desejar é: Senhor, eu quero aquilo que o Senhor quer me dar. Uau, né? Que forte. Senhor, eu quero aquilo que o Senhor tem para mim. É essa que tem que ser a nossa oração. E não falar: Senhor, eu quero isso porque eu quero isso, se o Senhor não me der. Não.
Sejamos filhos obedientes, que sabem esperar o tempo do Senhor, que respeitam e temem ao Senhor. Então, que possamos ser como Abraão, que confiou no Senhor apesar do cenário, apesar da situação. Que sejamos como Jó, onde ele perdeu seus bens, seus filhos, suas riquezas, e ele estava ali numa situação de enfermidade. Sua mulher virou para ele e falou: por que você não amaldiçoa esse Deus e morre? Olha o que está acontecendo com você. E Jó simplesmente falou: Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Olha a confiança que Jó tinha nesse Deus Todo-Poderoso. Que possamos ser como Daniel, que ainda em meio a uma cova de leões confiou que o Senhor o livraria e o Senhor o livrou. Que sejamos como Sadraque, Mesaque e Abidnego, que quando foram lançados na fornalha eles falaram: o nosso Deus irá nos livrar. Olha que confiança! Como que você está a ponto de ser jogado dentro de uma fornalha 7 vezes mais acesa? E tem essa confiança em Deus. Olha o nível de confiança que eles tinham. Que sejamos como Davi, que confiou em Deus quando ele o levantou para derrotar aquele gigante. Que sejamos confiantes no Senhor. Que possamos confiar no Senhor de todo o nosso coração, com tudo que temos e com tudo que somos. Chega de traçar outros planos. Chega de traçar outros caminhos. Siga o plano que o Senhor tem para a sua vida e ore falando: Senhor, eu quero aquilo que o Senhor tem para me dar. Senhor, eu quero aquilo que o Senhor quer me dar. E o que não for da tua vontade, afasta. O que não for da tua vontade, tira. Não tenha medo de fazer esse tipo de oração com medo de como vai ser, mas confie no Senhor e deixa Ele realizar os milagres na sua vida. Deixa Ele transformar tua mente, teu coração, teu interior, transformar a tua vida por completo. Então, que nós possamos refletir o que falta para confiarmos em Deus verdadeiramente. Que você possa refletir nessa mensagem, neste dia de hoje, que a cada dia possamos caminhar num caminho em busca de confiar mais em Deus. Então essa foi a mensagem que Deus ministrou ao meu coração nesta manhã. Que você tenha um excelente dia, que Deus te abençoe, te guie, te direcione neste dia de hoje. Grande beijo e até amanhã.